Muitas das coisas que acontecem com nós têm um propósito e um porquê. Pode ser que ela seja ruim ali no começo, mas lá no fundo ela tem uma missão boa e agradável. E foi isso que aconteceu comigo, assim, quando eu comecei a trabalhar de Uber. Eu comprei um carro para fazer atividades como motorista de aplicativo e um certo dia, perto da casa do meu irmão, eu cometi um erro e causei um acidente de carro, qual eu tive um prejuízo ali. Bom, né, bom entre aspas, porque não foi bom, foi um valor alto. E nesse exato momento, nesse dia, o meu irmão estava na padaria, que era na esquina da casa dele, tomando ali um café, uma coca com os nossos primos e alguns amigos, e ele viu todo o ocorrido, ele viu cada detalhe. E isso ficou marcado na mente dele, isso ficou guardado na sua cabeça. E ele tinha um hábito, um mau hábito, de furar o sinal vermelho. Ele se achava o radical. E depois que ele viu isso acontecer, ele ficou pensativo e falou: é bom evitar essas coisas, é bom evitar esses acidentes porque dá prejuízo. E eu vou te falar, a vida da minha sobrinha foi salva por conta do acidente o qual eu tinha passado ali e o qual meu irmão assistiu. Porque um certo dia meu irmão foi pegar, acho que ela na creche, eu não lembro exatamente, e tava voltando para casa e ele conta que ele ia passar no sinal verde, o sinal acabou de abrir e não ia furar esse dia, ele ia passar e ele sentiu de esperar um pouco, e ele esperou. Deu alguns segundos para ele passar, olhou para todos os lados e quando ele ia passando, um rapaz furou o sinal vermelho e ia colidir com o carro dele. E quem estava do lado do passageiro, o qual carro ia colidir, era a minha sobrinha, que era a filha dele, ia falar nossa sobrinha. Tá? E ele depois veio me contar isso, né, e que ele tomou essa atitude depois do que ele viu que aconteceu comigo. E eu fiquei maravilhado porque eu tinha ficado triste, irritado, porque o acidente com qual eu tinha me envolvido basicamente não foi minha culpa, não foi culpa do outro passageiro. Eu tinha olhado pro retrovisor, não tinha ninguém. Não tinha ninguém, exatamente. Até o meu primo falou: cara, da onde surgiu aquele homem que bateu no seu carro? De onde que ele saiu? Porque eu tava de frente, igual eu tô aqui, pra câmera, e desse mesmo ângulo eu tava pro retrovisor direito e os meus primos, eles estavam sentados na cadeira da frente, na cadeira à frente do carro, tá? Que a padaria era de esquina e eu peguei uma passageira perto da padaria que ficava ao mesmo lado da casa do meu irmão. E eles viram toda a cena. Enquanto eu tava trabalhando, eles estavam lá tomando café. E isso, cara, eu fiquei perplexo porque assim que eu saí, o carro surgiu e acabei colidindo com ele. E não via ele no retrovisor. Eu tenho a mania de olhar no retrovisor e olhar para trás e não vi. E assim eles também falaram que não viu. Então eu acredito sim que foi algo extraordinário. Eu fiquei muito chateado, questionei, cara, Deus, por quê, né? Porque eu tinha acabado de comprar o carro, era para fazer serviço, era para trabalhar e tomei esse prejuízo aí grande, mas o qual teve um propósito muito eficaz, muito bom na vida do meu irmão e que absolutamente salvou a vida da minha sobrinha. Então a gente não pode murmurar, não pode reclamar por pequenas coisas que acontecem no nosso dia a dia, que acontece com nós. Quem gosta, né, de imprevisto, quem gosta de passar por esses processos de acidente, de vexame e tudo mais. Quem gosta de tomar prejuízo? Ninguém gosta, mas muitas coisas às vezes acontecem por ser necessário em nossas vidas. E depois disso, meu irmão se conscientizou. Tá? Esse dia ele não furou o sinal vermelho, mas ele ia passar no sinal verde. E ele se lembrou do acidente, ele resolveu dar um tempo. E literalmente a vida de pessoas foram salvas desses dias. Isso porque alguns dias atrás eu tinha passado por um processo de vexame por um acidente, né, o qual não teve feridos, mas teve prejuízo, o qual eu fiquei muito abalado, muito irritado, muito chateado, queria desistir do trabalho e tudo mais, mas que lá no final, lá na frente eu entendi. E hoje o meu irmão, ele é consciente disso, não fura mais sinal vermelho, não quer ser tão mais radical,
E com isso, ambos levou o aprendizado para a vida, entendeu? Ambos conseguem carregar coisas que hoje, quando a gente conversa, a gente lembra e a gente dá risada. E em tudo a gente aprendeu a agradecer e a não se frustrar, e a não se irritar, porque eu praticamente eu era assim, basicamente era isso. Qualquer coisa que acontecia, que saía do imprevisto, que saía da minha programação, eu ficava chateado e irritado com aquilo, com aquela situação, porque eu queria que fosse do meu jeito. Mas eu aprendi que Deus trabalha nos pequenos detalhes, que Deus trabalha nas pequenas coisas, tá? Que a gente não deve ficar esperando algo extraordinário, mirabolante acontecer. A gente não precisa esperar uma sarça ardente estar queimando em nossa frente para a gente entender que Deus está agindo. A gente não precisa esperar, né, coluna de fogo cair do céu para a gente entender que Deus está conosco. E é isso, meus irmãos. Espero que vocês tenham compreendido e entendido. Cada coisa que acontece na nossa vida tem um propósito, tem um porquê. Então é isso e até o próximo.